Os gringos estavam certos. A gente fala cantando. Você lembra quando você estava aprendendo a ler e aí toda vez que você ia ler um texto, você não sabia muito bem onde fazer as pausas, onde iam as vírgulas, os pontos finais, e a sua leitura ficava meio robótica? Gente, uma coisa eu gosto de português. Vocês gostam de cantar quando você está falando. Eu adoro isso. Vou dar um exemplo de um outro vídeo. Tá rolando uma fofoca aí dos gringos que brasileiro fala cantando. E eu vou provar pra vocês que é verdade. Eu vou falar uma frase em inglês. O que a gente de fora do Brasil acha sobre a língua portuguesa? Primeiramente, muita gente acha o sotaque brasileiro muito sexy. Eles também acham que parece que vocês estão cantando quando... Eu acho que eu descobri porque que vagabundo fala que carioca fala cantando, mano. Porque tem uma coisa que tudo vai depender da sua entonação. Entendeu? Entendeu? Não entendeu, não entendeu. Nós tava na... Vou te explicar, calma que aqui tem didática, tem pedagogia. How is our Portuguese? Diz ele que a Lara fala português assim. Espero que esteja bem de saúde. Segunda parte do vídeo que os brasileiros falam cantando. Antes de a gente podermos prosseguir com os nossos vídeos como de costume, onde os gringos se declaram dizendo que os brasileiros falam cantando. E por que os gringos acham que os brasileiros falam cantando? Eu trouxe aqui alguns comentários do primeiro vídeo que a gente fez, primeiro vídeo que vocês assistiram aqui no canal. Recebi montes de comentários, eu selecionei alguns comentários. O primeiro comentário que eu selecionei foi o comentário de Amanda Paula. Diz assim: onde o português cantada é em Goiás e no oeste paulista. Esse irmão brasileiro afirma que onde parece que o português é cantada é no Goiás e no oeste de Paulista. Outro comentário de Felipe Cabral. Felipe diz assim: o português brasileiro é a língua mais bonita de ouvir que existe no mundo. A quem pode me dizer, você concorda? Eu posso dizer que sim, concordo. O outro comentário foi de Eliel Santana. Diz assim: precisa ver português do sul do Brasil, dos gaúchos. Eles cantando, literalmente duvido vocês aí da África possam vir a entender. Uau! Os gaúchos, nunca ouvi, não conheço eles antes, mas vou poder fazer a questão de poder ouvir eles a cantar. Talvez possa vir a não entender esse português, mas eu não tenho esse problema não. Pode escrever. Outro comentário é de Eduardo Fonseca. Os moçambicanos se expressam em português melhor que os brasileiros. Eu não sei. Estou lendo aqui, família. Estou lendo. Eu anotei esses comentários aqui. Eu não sei se os moçambicanos se expressam tão bem que os brasileiros. Eu não sei dizer. Outro comentário de Ragárcia. Gostamos dos sons dos vogais. Ele disse que os brasileiros gostam dos sons dos vogais, porque se nós irmos comparar ou ver, os brasileiros abrem muito os vogais ao falar, por enquanto os portugueses, ou pode ser nós como moçambicanos, nós não abrimos muito os vogais, fechamos os vogais. Então eu disse que os brasileiros gostam muito dos vogais. Outro comentário aqui é Fátima. Sou brasileira e o português mais claro e limpo de entender é português de Angola. Eu não sei que isso é verdade. Por mim, eu podia dizer que eu discordo. Comentário de Luiz Pompe. Diz assim: a fala do teu português é mais bonita que de Portugal. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. E por último, nós vamos poder ver comentário de Inês Camilo. Diz assim: depende de região, a cada estado tem seu sotaque. E eu acordo com este comentário, que cada estado tem o seu sotaque. Esse caso nós conseguimos ver aqui no meu país, Moçambique, em que quando você vai no estado norte, sul e centro,
você consegue ver que esse sotaque aqui é do sul, esse sotaque aqui é do norte, esse sotaque aqui é do centro. Então eu acordo com o comentário de Inês. Então, sem mais relação, vamos direto ao nosso vídeo. Te convido nesse exato momento que deixe seu like, se inscreva nesse canal se não é inscrito, ativa aí o sino das notificações, não se esqueça algo muito importante de poder hypar. E peço humildemente, não pode pular anúncios, por favor. Minha aqui falando da África, diretamente em Moçambique. Vamos. Os gringos estavam certos. A gente fala cantando. Você lembra quando você estava aprendendo a ler e aí toda vez que você ia ler um texto, você não sabia muito bem onde fazer as pausas, onde iam as vírgulas, os pontos finais, e a sua leitura ficava meio robótica? Essa é a diferença do nosso jeito de falar. A gente usa muita entonação. Em inglês, uma pergunta seria, por exemplo, do you like coffee? Já na afirmação seria you like coffee. Então muda a estrutura da frase. Em português, a estrutura não muda. Então a afirmação seria você gosta de café? E a pergunta você muda a entonação e fala você gosta de café? Ou seja, se você não mudar a entonação, não dá pra saber exatamente o que você tá querendo dizer, se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Então a nossa estrutura gramatical do português faz a gente falar meio cantando. E, inclusive, os portugueses também falam meio cantando, mas eles cantam de um jeito diferente da gente. O nosso sotaque vai muito da entonação diferente que a gente dá pras frases. Dependendo da região onde você é, você pode cantar diferente. E eu levo muito isso pro meu inglês, porque faz parte de quem eu sou, da minha identidade. Então eu falo cantando também em inglês. Você já reparou se você também faz isso? Gente, uma coisa eu gosto de português. Vocês gostam de cantar quando você está falando. Eu adoro isso. Vou dar um exemplo de um outro vídeo eu fiz. Falando em inglês, eu vou dizer: Did you see that guy over there at the supermarket? What he did? Can you believe it? Você vai ver como eu falo assim, né? Mas em português, de repente, eu estou cantando. Você viu o moleque lá no supermercado? O que ele fez? Assim. E primeira vez eu ouvi meu namorado, ele é bem brasileiro, né? Normalmente nós falamos só em inglês, mas ele estava falando no celular com os homens, né? Muito macho. Quando ele fala em inglês, ele fala assim: Hey, what's up, guys? How's it going? Yeah. Assim. Mas em português, sudanamente, de repente, ele está falando como uma mulher. Eu achei que ele está uma mulher. Ele disse: meu, você. Tá rolando uma fofoca aí dos gringos que brasileiro fala cantando. E eu vou provar pra vocês que é verdade. Eu vou falar uma frase em inglês sem entonação e com entonação. Hi, I was wondering if you had this in the store. Agora como um brasileiro falaria. Hi, I was wondering if you had this in the store. Sentiram? Vem cá, velho, você não tá falando com o Hugo por quê mesmo? Eu não aguento mais desse bicho, velho, só sabe falar cantando. Sim, velho, o jeito do cara, véio. Que jeito dele, rapaz? Jeito de ser chato, né, velho? Pô, vem esse bicho pra cá. Aí, ó, quem chegou aí, meu parceiro Osso. E aí, pivete? Quando eu estou aqui, cheguei, meu. Opa aí, velho. Deixa o cara, velho. Vem cá, rapaz. Fiquei sabendo que pegaram o Marcelo na covardia aí, velho. Soube que 5 caras pegaram e bateram nele, véio. Foi mesmo? Eu soube que foram 8, velho. Aí ninguém fala a quantidade certa. Soube que o cara tá internado. Você sabe quantas pessoas bateram nele? Vieram 3 pra bater no nego. Tá vendo aí que eu falei com você? O povo aumenta. Sim, pai, aumenta, mas não inventa, né? Olha, velho, na moral, se eu tivesse lá, eu até ajudava, velho. 3 contra 1, acho covardia. Esse bicho que é amigo dele, rapaz, ele que devia ajudar o cara. O pior que é mesmo. Você tava onde na hora? Eu sou de cara, sou de boa, posso chorar de calmo. Tava em casa, né? Disseram que antes de bater nele, falaram alguma coisa pra ele. Eu soube que falaram assim: não corra não, sacana. Você que foi no hospital, pivete, ele lhe contou o que disseram antes de bater nele? Chegou a chapa, viu, viado? Aí, tá vendo? E o pessoal dizendo que era por causa de dinheiro, rapaz. Mas foi por causa de dinheiro, rapaz. Vou nem olhar pra ele. Vem cá, sacana. Os caras cobrou ele como? Vadia atrás dessa grana que veio do fecho. Rapaz, você sabia disso e nem me contou, né, velho? Safado, velho. Pô, eu queria contar, mas você não atende esse telefone, parece que é de enfeite. Não atende o quê, velho? Nem vi tocar, velho. 20 ligações no celular. Já não sei se quero te atender. Oi, velho, na moral, não comece não, véio. Até eu tô perdendo a paciência com você já, vulgo. Na moral, calma, pai. Você é original. Ô, velho, na moral, eu vou me sair, velho. Que nada, você é maluco. Eu também vou, velho. Daqui pra casa é longe como a porra, eu vou andando. Tu vai ficar de perna bamba. Cara, aconteceu algo muito peculiar. Eu acabei de chegar de viagem. Eu tava em Londres. E eu tava no metrô de Londres com a minha mãe, mais uma amiga. Estávamos conversando, né, pra entender em qual estação a gente ia descer, né, conversando sobre o mapa. E aí chegou um cara e perguntou em inglês se nós estávamos falando português. Eu falei, sim, estávamos falando português. Isso, né, ele conversando comigo em inglês, ele não entendia o português. E aí ele falou, nossa, eu só queria elogiar, porque parece que vocês falam cantando. Aí eu fico pensando, tipo,
será que a gente fala cantando mesmo? Será que quem não entende o português, quem não é fluente em português e ouve um falante da língua conversando, parece que a gente fala cantando? Tipo, legal, cara, eu achei isso muito bacana. E aí eu comecei a pesquisar e realmente eu até vi que outras pessoas acham que a gente fala cantando, acham que a gente fala igual The Sims, mas eu achava que The Sims era inglês. Fiquei surpreendida. E achei isso top, tipo, legal. O que a gente de fora do Brasil acha sobre a língua portuguesa? Primeiramente, muita gente acha o sotaque brasileiro muito sexy. Eles também acham que parece que vocês estão cantando quando eu estou falando. Tipo, é muito musical o jeito que vocês falam. E, obviamente, eles acham absurdamente difícil de aprender. Mas eu vou falar uma verdade. Não é. É complicado, mas não é tão difícil quanto parece. Você acha que é difícil falar outros idiomas? Agora imagina um gringo vindo pra cá, dando de cara com um nordestino, com um paraense, com um gaúcho da vida. Não é xenofobia, não. Eu sou brasileira raiz. E às vezes eu não entendo o que o próprio brasileiro fala quando eu dou de cara com um nordestino. Cara, fica comendo as letras, eu não entendo. Aqui na minha casa mora um nordestino. Pra eu conversar com ele, eu preciso de um tradutor. Uma vez eu me hospedei em um lugar que tinham voluntários. Ao invés de você pagar a estadia, você trabalhava pro lugar. E aí a recepcionista do dia era gaúcha. Gente, ela falava e eu pedia pra ela repetir o tempo todo. Acho que ela me achou uma chata. E mora no Rio de Janeiro também, que fala cantando. Viralizou um tempo atrás uma moça que tava no reality show e ela fala: nossa, é difícil pra todo mundo. Eu acho que eu descobri porque que vagabundo fala que carioca fala cantando, mano. Porque tem uma coisa que tudo vai depender da sua entonação. Entendeu? Entendeu? Não entendeu, não entendeu. Nós tava na... Vou te explicar, calma que aqui tem didática, tem pedagogia. Por exemplo, a gíria tô mesmo, vou mesmo. Vou te dar dois contextos que ela vai querer dizer coisas completamente diferentes. Supondo, tá? Alguém chegou pra mim, pô, Bezinho, bora ali tomar um gelinho mais tarde. Aí eu vou falar o quê? Vou mesmo, mano. Vou mesmo. Aí digamos que cheguem pra mim e falem assim: qual é, Bezinho? Me pede aí 50 conto pra eu jogar no Tigre, que eu vou dobrar. Aí eu vou falar: ah, vou mesmo, olha na tua conta. Já até caiu, filho. O Tigrinho já até soltou a carta. Tenho também, entendeu? Que esse ele pode ter variações. Vou te explicar. Vou te dar um exemplo. Tá eu e meu amigo aqui conversando, ele fala: pô, qual foi dessa aninha aí? Pô, mina quietinha, né? Bah, da igreja, não bebe, não faz nada, é tranquilona, né? Só vou soltar isso aqui pra ele. Entendeu? Só vou... E isso aí já quebrou o argumento todo que ele falou, entendeu? Já discordei de tudo. Aí tem esse aqui, que é tipo assim: teu amigo chegou, caraca, mó calor, né? Sentei no ferro ali, tava quentão. Aí tu vai falar: caralho, sentou no ferro, tava quentão, caralho. Gente, eu não consigo ver vídeo de ninguém que mora em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. E eu sou do Paraná. Pelo simples fato que toda vez, eu sou apaixonada pelo sotaque catarinense, principalmente, e eu sinto que eles falam cantando, gente, eu não aguento. Eles vão falando assim e vão falando num ritmo que só eles entendem, e eles vão falando meio cantandinho com a gente, e eu vejo o vídeo, eles vão falando assim, parece a Helena Rizzo do Masterchef, que também fala cantandinho. E eu acho incrível, eu acho assim, de uma beleza, de um negócio assim, que eu assisto e fico encantada. Eu não entendo por que gaúcho não, falei errado. Eu não entendo por que as pessoas acham que eu sou gaúcha só porque eu tenho sotaque de paranaense, não é de gaúcho. Porque gaúcho claramente fala cantando, e eu não sinto que eu fale cantando. Mas gaúcho, ele fala mais assim, e ele vai falando e vai te contando uma história que tu fica até assim, entretido do jeito que ele vai contando, porque ele faz um ritmo. Eu vejo isso muito no Luba. Toda vez que alguém comenta num vídeo assim: nossa, essa tal pessoa fala igualzinho o Luba, é porque a pessoa fala cantandinho igual o Luba fala. Porque vai falando meio assim, entendeu? Vai falando num ritmo. Não é porque parece com o Luba, é que fala cantandinho. Catarinenses, principalmente catarinenses e gaúchos também, eu amo vocês. Muito obrigada por alegrar meu dia cantandinho. Sério, vocês são tudo.